Eu sou Lúcia Mendonça, conhecida por muitos colegas como Lúcia Beatriz, Lúcia BA e até por Bia. Eu atendo por todos esses nomes. Eu entrei no tribunal em 1992. Dia 14 de setembro eu tomei posse. O meu cargo na época era analista judiciário, área administrativa, administrador. Hoje tiraram essa partezinha do administrador, mas eu continuei fazendo as mesmas coisas, não mudou no que eu fazia. Passados esses 25 anos e alguns meses de muito trabalho, de muito amor por esse órgão, eu estou me despedindo, estou me aposentando e partindo para um novo ciclo. Quando eu entrei no tribunal, eu já era separada e tinha uma filha, a Marita. E eu vinha da iniciativa privada, era dona de uma clínica. E eu fechei essa clínica porque não gostei da vida de ser empresária. É uma vida muito instável. E isso até que me trouxe ao serviço público. Falei, eu quero mais estabilidade. Então já era separada, tinha uma filha e tinha recém-separado. E aqui no tribunal é que eu reconstruí a minha vida, porque eu perdi tudo, perdi casa, clínica, tudo. E eu reconstruí minha vida aqui. Eu consegui ter no serviço público algo que correspondia ao meu sonho, que era poder trabalhar com mudança, trabalhar com inovação e trabalhar com pessoas. Consegui tudo. Quando eu entrei no tribunal, primeiro, a gente só podia trabalhar de saia, não podia usar calça comprida. Segundo, uma vez eu vim de saia calça, bonita, depois abaixo do joelho, não me deixaram entrar. E segunda questão, o nosso trabalho aqui era todo com máquinas de datilografia. Tinha um pessoal assim que tinha umas máquinas mais avançadas e outros um pouquinho menos. Na nossa área tinha lá algumas máquinas e a gente tinha que trocar a esfera da máquina para poder mudar uma letra de cabeçalho, para poder botar alguma coisa mais em evidência. E quando chegou assim na época eu entrei em 92, mais ou menos 1 ano a 2 anos depois, chegaram computadores, né? E aquilo foi uma revolução aqui no tribunal, porque um monte de gente dizia, Deus me livre, eu não vou trabalhar com isso. Ah, não, eu gosto da minha máquina. Teve gente que escondia a máquina dentro do armário, entende? Porque não queria trabalhar com computador. Para mim, particularmente, aquilo era um mundo muito novo. Porque eu tinha medo de computador, eu achava que eu ia estragar tudo. Eu ia estragar a máquina, eu ia estragar o trabalho, eu não tinha a menor noção do que era trabalhar com aquilo. Nem eu e nem a maioria dos colegas. Poucos na casa tinham essa tranquilidade. E aos pouquinhos é que isso foi entrando na nossa cultura, muito devagar mesmo. Mas chegou um ponto que a gente viu que todo mundo começou a entender muito aquilo e quem gostava do computador começou a brigar com quem gostava da máquina de datilografia, porque lá era lento, saía errado, não ficava bonito, e no computador a gente já conseguia outras coisas, né? Não tinha internet, a gente aqui se comunicava com as sessões judiciárias via um malote, então vinha os envelopes, tinha envelope pardo, pequeno, médio, grande, branco, laranjinha, etiqueta pequena, etiqueta grande, etiqueta de um jeito, carimbo de todo tipo e jeito. E quando a internet chegou e que trouxe os e-mails, nossa vida mudou radicalmente, porque os carimbos foram ficando de lado, aí a gente falava assim, nossa, olha, eu tinha estudo de carimbo, estou mandando tudo embora. Sacos de carimbos que a gente estava mandando embora. As comunicações ficaram muito mais rápidas e vieram os e-mails, então a gente conseguia falar com as sessões judiciais sem ser por telefone, porque era muito caro, nem todo mundo podia fazer interurbano, era por fax, muito fax. Então era muito fax, telefone só quando era estritamente necessário, e veio o e-mail, revolucionou tudo isso. Hoje eu trabalho aqui na Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação. Por incrível que pareça, essa foi a mesma área que eu comecei a trabalhar no tribunal em 1992. Na época,
era o Centro de Modernização Administrativa. No ano de 2002, eu era diretora lá na área que eu trabalhava, né, no CEMOR, diretora de divisão. E houve uma mudança de gestão. E nessa mudança, trocaram toda a nossa equipe, extinguiram o CEMOR. Eu pedi então para vir trabalhar na Ascom. O que a Tiene pensou? Lúcia, a gente aqui tem que lidar com muitas informações. A gente tem que atender muita gente, é muita coisa. Então, eu vou propor que você fique recebendo os pedidos de informações que chegam à Ascom. Então, a gente trabalhava aqui. E tinha uma coisa muito estranha aqui na Ascom. A copinha ficava lá no fundo. E quando tinha matéria com aqueles jornalistas que ficavam loucos, eles simplesmente invadiam nossa copinha, abriam a geladeira, pegavam tudo que era nosso. Uma coisa incrível. E aqui na Ascom foi muito bacana a experiência. Eu aprendi coisas que eu nunca nem imaginei que existissem, que vinham do mundo do jornalismo, né? É um mundo louco, porque a informação ela é rápida e ela começa rápido e ela acaba rápido. E é um mundo totalmente diferente que eu encontrei, mas que me acolheu muito bem. E as pessoas me ensinaram N coisas. Eu passei a escrever algumas matérias para a revista do tribunal. Depois da Ascom, um dos lugares que eu trabalhei foi na diretoria geral. E voltei a fazer o serviço que eu fazia antes, trabalhar com estrutura, ampliação de cargos, projetos. Foi nessa época até que eu comecei a trabalhar com a questão do juizado, né, das carretas. E depois de mais ou menos um mês e meio, o doutor Alcides me convidou para ser assessora dele e me deu uma CJ2. E a partir daí a gente fez uma parceria simplesmente incrível. Foram muitos trabalhos. Mas aqui estão praticamente os colegas daquela época. Carlos é um. Novinho. Novinho, minha cara. Desde 89. Desde 89. E quando eu trabalhei na Digis, foi uma das pessoas que me recebeu super bem e que era um parceirão, né, de trabalho. A gente fazia muita coisa juntos, né? Era um dia a dia divertido e lotado de trabalho, né? Você é uma servidora exemplar. Obrigada. Eu fiz muitos amigos no tribunal, pessoas incríveis. Eu sempre tive como princípio que uma pessoa, para fazer alguma coisa, ela precisa saber o que ela está fazendo, por que ela está fazendo e do que aquilo faz parte. O que eu sabia, eu compartilhava, explicava e assim eu ganhei muitos parceiros de trabalho, né? Porque o conhecimento é uma coisa que se renova. E quando eu ia passando para eles o que eu sabia, eles também iam passando para mim o que eles sabiam, e a gente somava e fazia algo novo, e aquilo ia aumentando e a gente ia descobrindo mais coisas. Então foi sempre muito gostoso isso, de compartilhar. Essa aqui é minha sala, hoje. Nossa área é uma área de projetos. Então, a gente participou de tantos projetos, tantos, que é difícil eleger assim, um mais importante ou um que me impactou mais. Eu vou falar de alguns que são realmente muito importantes. Alguns projetos que fazem parte assim, do dia a dia da nossa área. Por exemplo, trabalhar com ampliação do quadro de pessoal. Seja do tribunal ou da Justiça Federal, área administrativa, área judiciária, criação de varas, especialização de varas. Esses estudos todos são iniciados aqui na nossa área, ou iniciados em outros lugares, mas sempre vem para cá, que nós somos a área técnica que faz isso. Aqui tem um exemplo disso, que é um infográfico que a gente montou, mostrando vários anteprojetos de lei que a gente elaborou para encaminhar para o Conselho da Justiça Federal, para que se ampliasse o quadro administrativo do tribunal e das sessões judiciárias. Outro projeto que a gente também faz assim como o dia a dia mesmo da nossa área
outro tipo de projeto, né, são os projetos de reestruturação administrativa, seja do tribunal, seja do primeiro grau. A gente também fez alguns projetos muito bacanas. Esse aqui é um deles. Esse projeto foi um show. Ele é de 1995, tá? É diagnóstico do projeto de otimização da estatística processual do primeiro grau da primeira região. O que acontecia? A gente aqui não conseguia acompanhar o que estava sendo feito nas varas. E aí a corregedoria e a presidência pediram que a gente fosse às varas para fazer um estudo sobre isso. Como a gente poderia acompanhar o que estava sendo feito em cada vara. Então nós fomos conhecer essas varas, daí nós montamos aqui uma proposta. A gente desde essa época já começou então a fazer os tais diagramas. Olha, esse aqui é de ação ordinária. Ó, desde aquela época que a gente ia viajando e vendo como era, e para tentar entender, né? Estudar mesmo, fazer um estudo técnico da situação deles. Nossa, a conclusão. A gente sempre trabalhou muito, de uma maneira muito técnica, mas a gente sempre procurou passar isso para as pessoas, deixar registrado de uma maneira lúdica, fácil de entender, né? Tanto nos manuais quanto nos relatórios da gente. Muitas dessas coisas, muitas mesmo, foram implementadas. Uma delas foi a forma de monitorar a estatística das varas federais. O projeto mais recente, o Procinjude. O Procinjude é um bebezão lindo que está nascendo e é uma promessa. O Procinjude nasceu de uma mudança do Código do Processo Civil. O que a gente fez? Começamos a estudar. Pegamos o novo Código de Processo Civil, também veio uma resolução, a resolução 235 do CNJ, regulamentando a forma de gestão de precedentes nos tribunais, e nós nos debruçamos sobre isso. E pesquisando, passamos a integrar um grupo de estudo para implementar isso no tribunal e no primeiro grau. Foi um serviço assim, muito difícil para nós, foi um desafio enorme. O Procinjude é, na verdade, um grande programa, um guarda-chuvão, integrado por vários projetos. Esses projetos são muito necessários para que a gente possa ir montando as coisas, para que o tribunal possa funcionar de outra maneira, lá na parte cartorária, para preparar os processos para os gabinetes. E qual a grande vantagem dele? Vai ajudar os gabinetes a identificarem quais são os processos repetitivos e poderem agrupar isso. Tanto para criar temas. Quando você cria um tema, você não tem mais que apreciar 10 mil processos, você aprecia 3, 4 que representam aqueles processos todos, e aquela decisão passa a valer para todos os níveis, né? Então, essa gestão de precedentes é muito importante para o tribunal. Eu falo e fico emocionada porque eu tive aqui muitas oportunidades. Eu construí minha vida aqui, eu reconstruí, né? A minha vida profissional, eu saí da empresa privada, então eu comecei tudo novo aqui. Eu construí aqui, reconstruí a minha vida familiar, a minha vida financeira e novos horizontes que eu enxerguei no serviço público. Eu procuro sempre ver todos os dias a natureza do que eu faço aqui, que é para me estimular, para me motivar a vir. Por que eu vou trabalhar? Porque tem uma porção de jurisdicionados lá na ponta que depende do que a gente faz aqui. Eu sempre mergulhei de ser servidora pública, nunca tive vergonha, pelo contrário, mas eu sempre fiz jus também ao título de servidora pública. Atuar dando cursos, que eu sempre gostei, eu sou professora por formação, né? Professorinha de maternal e primeira a quarta série, e eu quero atuar dando cursos.
Eu gosto muito da área de gestão, que eu sou administradora, meu cargo no tribunal é de administradora e quero também ajudar com esses cursos a abrir a cabeça das pessoas, quero que elas vejam coisas novas. Isso já faz quase 10 anos que eu comecei esses cursos, com essa ideia da questão da aposentadoria e também de viver, óbvio. Aí agora, bem aqui para frente, né, em 2013, me convidaram para ir a um evento de final de semana. Eu também, sempre muito curiosa, fui ao tal do evento. E quando chegou lá, eu simplesmente, no primeiro intervalo assim, de almoço, eu saí da sala aos prantos, porque eu encontrei ali tudo que eu sempre amei na minha vida e descobri que aquilo era uma profissão. E tinha um lugar que dizia, inscreva-se aqui para fazer sua formação. E eu me inscrevi. De 400 pessoas, eu fui a primeira a me inscrever. E dali não parei mais. Eu descobri, então, esse caminho, né? O caminho do coach. Continuar atuando na formação de líderes, de gestores. E quando a gente fala de líderes de pessoas, fala de pessoas. Porque isso não é apenas para a vida profissional, isso é também muito para a vida pessoal.